Neste vídeo vamos falar sobre uma situação que para mim é inacreditável. Vou trazer para você, assista até o final, porque vamos falar também sobre Sérgio Coelho, uma informação importante, foi confirmada e o Rap Show vai trazer a notícia nesse vídeo. Então assista o vídeo, deixa aquele like agora, ajuda demais o nosso trabalho, curte o vídeo, dá essa moral pra gente, tamo junto. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Toda vez que eu postar um vídeo, você será notificado aí no seu celular. Então deixa aquele like aí e inscreva-se no canal. Tamo junto? Lembrando que esse vídeo é um oferecimento de Aquabit, o melhor e maior parque aquático de Minas Gerais disparado. Fica aqui na Grande BH, pertinho da cidade do Galo. E você pode adquirir agora a cota de 50 anos. Está de volta, aproveite porque vai esgotar. 50 anos. Os chalés estão sendo construídos, então muito em breve você vai poder ter 7 dias no ano com essa cota para curtir chalés com a família no Aquabit, que já tem praia, é isso mesmo. Para a criançada também já está completo e ainda vai crescer ainda mais, vai ficar ainda, o que já é bom vai ficar ainda melhor. Então aproveite, compre agora a sua cota no Aquabit, leve a família que você vai se divertir bastante. Aquabit, link na descrição do vídeo. Bora trazer então a notícia com relação a Sérgio Coelho. Tem a matéria aqui no GE. Presidente do Atlético não será mais CEO de futebol na SAF. Reeleição não é descartada. Informação aí da Laura Rezende. Mas o Rap Show trouxe detalhado aí essa informação, né, que já havia sido trazida pelo Breno Galante, foi confirmado. Vamos ouvir o que disse aí André Rap Show do canal Alvinegro. Vamos lá. Acontecendo nos bastidores do Galo. O Breno Galante trouxe essa informação em primeira mão. Então nós vamos trazer aí o que eu pude apurar depois do que ele trouxe para poder contar para vocês. Vamos lá. Primeira coisa, né? Todos vocês sabem que ao assinar a SAF, ao ser aprovada a SAF, no dia da aprovação, o Rubens Menin, de uma forma muito emocionada, comunicou a todos que o CEO do futebol do Atlético seria Sérgio Coelho. Como é que a SAF do Atlético vai funcionar? Você vai ter um CEO de futebol e um CEO de financeiro. O CEO financeiro é o Bruno Musi, administrativo, e o de futebol seria o Sérgio Coelho, né? Mas, porém, todavia, entretanto, Sérgio Coelho não quer, e é ele que não quer assumir o cargo. E por quê? Porque ele ele não tá achando correto e honesto ser o cara que vende e o cara que assume. Então ele não gostou dessa questão, então ele quer sair, ele não vai aceitar o cargo, ele prefere não aceitar o cargo. O que está acontecendo dentro do Atlético? Querem colocar ele como presidente da associação, mais um mandato, que seria um aliado, tem cadeira no conselho da SAF, 25% da SAF é da associação, então, mediante isso, estão querendo colocar ele lá. Ele também não está querendo, pediu aí um prazo para poder ver se fica ou não. Vai tomar essa decisão um pouco mais à frente. Essa é a grande verdade, é isso que está acontecendo. Bom, é uma bomba, né? Porque o Sérgio Coelho era certo. Agora, quem será o CEO do futebol do Atlético? Olha, eu não duvido nada que possam ser 2 nomes. Não tenho informação de nome. Vou passar o que eu acho que pode acontecer. Primeiro, e para mim, o mais certo e o correto, Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano, que tem um papel de diretor de futebol, deveria ser CEO de futebol, tá certo? E ele, como CEO de futebol, ele vai parar de preocupar em contratar jogadores e ele vai ter uma preocupação de forma geral, até porque o diretor de futebol, ele já toma conta de categoria de base. Então ele vai ser o que ele é realmente, de uma forma mais categórica. E aí, ele pode contratar outro, até o Felipe Scolari, para ser o coordenador, que aí é a função ali para dirigir o time principal, aquela coisa, e aí abre a vaga do técnico. Eu acho que seria isso, mas eu também não descarto um dos 4 R's, que é o... Ih, rapaz, que é o do Mater Dei, agora me sumiu o nome. Não descarto ele também. Agora me sumiu o nome aí, vocês colocam no chat aí. Enfim, pode ser que seja ele também. Isso pra mim não tem absolutamente nada a ver, e, na minha opinião, não deveria ser. Mas eu acho que vai ser o Rodrigo Caetano. Bom, agora é esperar cenas dos próximos capítulos. E nos bastidores a informação é de que estão tentando convencer o Sérgio Coelho a continuar sendo presidente, né, agora da associação que detém 25% da SAF. É importante também, vamos ver se o Sérgio Coelho vai topar ser reeleito, né, se reeleger aí e ser presidente da associação ou não. E aí vão ter que buscar um outro nome
para ser presidente da Associação Clube Atlético Mineiro. Quero saber a sua opinião. Você gostaria que o Sérgio Coelho permanecesse? Essa questão dele ter deixado a SAF, né, o CEO do futebol, eu acho até positivo. Eu acho que tem que ser uma pessoa realmente do futebol, né, para ser o CEO do futebol do Atlético. Quem sabe aí o próprio Rodrigo Caetano, como disse o André Repchou. De qualquer forma, tá aí a notícia. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Comente aí embaixo, porque eu vou trazer agora uma situação que para mim é inacreditável, é bizarro. Deixa aquele like no vídeo, gente, curte o vídeo, dá essa moral pra gente, ajuda demais, tamo junto. Verifique a inscrição sua no canal, tá inscrito? Verifica aí embaixo, clique em inscrever-se, ativa o sininho das notificações. Toda vez que eu postar um vídeo, você será notificado. Tamo junto. Bom, a situação é a seguinte: ontem o Botafogo perdeu para o Cuiabá em casa, né? E agora já vive aquele perigo de ser alcançado, porque o Palmeiras tem 53 pontos, 6 pontos a menos que o Botafogo, e o próximo jogo é o duelo entre os dois, no Rio de Janeiro. Mas se o Palmeiras vence, pode chegar então a 3 pontos de diferença aí, o campeonato fica completamente aberto. Só que aí a gente começa a lembrar de derrotas e começa a analisar a tabela e dá aquela tristeza. Vamos lá, olha só, Botafogo 59 pontos, Palmeiras 53, Bragantino 52, né, com um jogo a menos que o Palmeiras. Grêmio tem 50 pontos, o Flamengo também com jogo a menos aí, 50 pontos. O Atlético 49, Atlético Paranaense 49. Né, pensando em Libertadores, eu acho que o Atlético tá na briga, né? O Atlético vai ter Fortaleza em casa, depois América lá em Uberlândia, tem uma chance, quem sabe, de mais 6 pontos aí. O Atlético Paranaense vai ter 2 jogos fora de casa complicados, então pode ser que o Atlético consiga, né, ficar mais próximo, pensando na vaga para Libertadores. Mas o torcedor já até começa a falar de novo em título. Eu acho isso hoje ainda impossível. Por quê? Primeiro que não faltam muitos jogos mais. O Atlético já tem 30 jogos de 38 rodadas, né? Alguns clubes com 29. O Atlético ainda teria, né, que caminhar muito para poder brigar pelo título. E aí, a grande lamentação, a gente ainda pode pensar, por exemplo, naquele número absurdo de jogos que o Filipão ficou sem vencer quando chegou. 9, 10 jogos, se eu não me engano. O Atlético, por exemplo, estava vencendo o América por 2-0 e sofreu empate. Poderia até ter perdido aquele jogo. Várias partidas, um empate contra o Goiás fora de casa, enfim. Várias partidas em que o Atlético ficou aí sem vencer. Isso prejudicou muito. Mas se a gente pensar recentemente, e a gente lamenta muito, a derrota para o Curitiba, por mais que o Internacional agora tenha perdido, o Internacional está aqui embaixo na tabela. Então não briga com a gente, tem nada a ver com a gente. 38 pontos. Então o Atlético não poderia ter perdido para o Curitiba, né, que é o vice-lanterna com 23 pontos. O Atlético não poderia ter perdido para o Curitiba. E a derrota para o Cruzeiro também, que naquela semana, por mais que seja um clássico, naquela semana todo mundo acompanhou, né, toda a crise, o Ronaldo, a fala do Ronaldo, o protesto da torcida no CT um dia antes. Uma crise enorme e o Atlético perdeu no futebol e na vontade. Se a gente pensasse que 6 pontos agora na tabela para o Atlético, a gente estaria em 55, na vice-liderança. Lógico que todo mundo perde ponto, bobo e tudo, mas pensando no Galo, pensando nesse momento, com 6 pontos, 2 vitórias que eram muito possíveis, o Atlético estaria então com 55 pontos. 55 pontos, Botafogo e Palmeiras. Se o Botafogo tropeça, não precisa nem perder, se empata, por exemplo, o Atlético já estaria 2 pontos se vence o Fortaleza, a 2 pontos da liderança. Um jogo, uma rodada, podendo ser líder do campeonato. Porque esse jogo a menos também do Botafogo é contra o Fortaleza, que por mais que tenha 42 pontos, não se engane, o Fortaleza tem 2 jogos a menos, 2 jogos em casa, um contra o Botafogo e outro contra o Cruzeiro. Se ele consegue vencer os 2, por exemplo, vamos supor que ele vence os 2, estaria com 48, estaria na cola do Atlético. Poderia passar o Atlético se vence o Atlético, né, teoricamente. Então assim, o Fortaleza está na briga sim pela vaga na Libertadores, pelos jogos a menos, tem que vencer esses jogos, mas ele está na briga. Então assim, será um jogo dificílimo para o Botafogo, fora de casa, e o Atlético teria todas as possibilidades ainda de brigar pelo título, porque o Botafogo ainda depois do Palmeiras vai ter um jogo duríssimo contra o Vasco em São Januário, que é clássico, mas o Vasco precisando vencer,
de forma desesperada e tudo. Então, assim, é lamentar realmente que o Atlético, que os jogadores do Atlético, o Filipão também, que naquele jogo contra o Curitiba, né, não conseguiu fazer o time marcar pressão, não conseguiu fazer o time adiantar as linhas, pressionar, sufocar o Curitiba, algo que o Hulk pediu durante o jogo e infelizmente não conseguiram, tomaram uma virada ridícula, né? E a gente está aí agora. Se a gente pensar só no Curitiba, vamos supor, clássico é clássico, perdeu, ok. Vamos supor, os 3 pontos aí, 52, a gente já estaria ainda podendo sonhar, ainda distantes. Mas aí eu lembro daquele jogo contra o América que eu falei, o Atlético ganhando de 2-0 no Mineirão. Ali eram 2 pontos que você estaria com 54 na vice-liderança, podendo chegar ainda no Botafogo. Então, gente, realmente é para lamentar que ainda com todo esse momento ruim, com tudo, com 9, 10 jogos sem vencer com o Filipão, tudo isso, o Atlético, se tivessem se engajado um pouco mais, né, treinador, diretoria, jogadores também, que entraram de forma apática em muitos jogos, se tivessem se engajado um pouco mais, talvez agora estaria olhando e falando, opa, peraí, o Botafogo tá deixando a gente chegar. Assim como o Palmeiras agora, o torcedor palmeirense está, porque tem tudo que eles queriam, um duelo contra o Botafogo na próxima rodada, mesmo seja fora de casa, porque eles agora têm a oportunidade de diminuir para 3 pontos, e aí 3 pontos, irmão, acabou, tem briga, tem jogo, né? Tem jogo ainda, tem disputa. Então, infelizmente, o Atlético poderia estar brigando pelo título, para mim não está, né? Mais que alguns digam, não está, tem que caminhar muito e aí daqui a pouco vem mais um tropeço ridículo desse, né? Porque o time joga mal e tudo, vem mais um tropeço absurdo e aí você fica pensando, poderia e não pôde, né? Por muitos erros. Então tá aí, realmente é lamentável, é triste, realmente pra gente é inacreditável a gente perceber agora que um pouquinho que eles, né, que eles tivessem entregado a mais, a gente poderia sim brigar pelo título. Tá aí, quero saber a sua opinião com relação a isso, comenta aí, deixe nos comentários a sua opinião, curte o vídeo, inscreva-se no canal, tudo isso é muito importante. Eu vou deixar agora, tá na tela para você acompanhar, meu amigo André Botafogo, no canal Reacts Futebol, né, o desabafo dele após a derrota do Botafogo para o Cuiabá. Vale a pena você acompanhar, foi sensacional, você vai gostar bastante aí, né, o desespero, porque tá batendo o desespero no torcedor do Botafogo, isso é fato. Assista, é só você clicar e assistir. Se inscreva lá no canal Reacts Futebol, tá bom? Um abraço, até a próxima. Hoje, 21 horas, Debate Galo ao vivo. Valeu, pessoal. Tamo junto.